pessoal, mais um episódio aqui do Princípio Ativo. Hoje eu tô com uma celebridade aqui. As pessoas não conhecem toda a estrutura atrás de uma grande indústria farmacêutica que cresce muito e tem muita história aqui de cultura, de desenvolvimento e de uma empresa que acredita principalmente na saúde e na longevidade do nosso país, tá? Eu tô aqui com o Jairo Yamamoto. Acertei o sobrenome, Jairo? Acertei? Estamos aqui para contar um pouquinho da história do Jairo e contar um pouquinho da história aí da Altaia, como que ele inseriu. Fiquei sabendo que é mineiro também, né? Então, se apresente, Jairo. Fique à vontade, a casa é sua. Bom, primeiro, Thiago, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e eu acho que essa é uma oportunidade única da gente estar conversando com o nosso cliente principal, que é a farmácia que atende o nosso consumidor. Então, meu nome é Jairo Yamamoto, tenho alguns anos de empresa, né? Alguns anos de mercado. Você sabe que a gente quer saber tudo, né, Jairo? Então, tem mais de 30 anos aí no mercado farmacêutico. Minha formação é na área de economia, então, mais em número, eu sou economista, com pós-graduação aí no IBMEC, enfim. E estou na indústria farmacêutica há mais de 30 anos. Como é que descobriu a economia aí, Jairo? Primeira pergunta. Cara, olha, na verdade, foi meio por falta de opção. Então, vou contar direito a história, né? Eu venho de uma família bastante humilde, de agricultores, então, meu pai era agricultor, minha mãe dona de casa. E o que meu pai falou, eu preciso estudar. E a única forma de sair da agricultura do passado era uma vida muito difícil. Eu sou de Minas, eu sou de Cambuí, e era uma vida extremamente difícil. E naquela ocasião, o agro era um agro muito difícil. Então, a forma de sair daquela condição de pequeno agricultor era estudar. Então, eu estudei. Eu sempre gostei de agronomia, mas agronomia é o curso integral, eu precisava trabalhar. Então não dava para fazer, né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo, aí, perto de 10 anos de idade. Tive uma oportunidade depois de entrar no Banco do Brasil como office boy. Ah, entrou como office boy? Você sabe que eu comecei como entregador também, né? Foi desde contar a história ali. E aí no Banco do Brasil foi a minha grande oportunidade. Fiquei ali 3 anos como office boy. Em Cambuí mesmo? Não, aí já aqui em Mairim. Legal. E aí tive a oportunidade depois de prestar concurso no banco, né? Ser funcionário do banco. Fiquei no banco aí por 11 anos depois, quer dizer, 19 até os 30. E aí comecei em agência, trabalhei em Mairim, que depois vim para a Superintendência de São Paulo, mudei para Ribeirão Preto e depois fui para Brasília. E a formação em economia é exatamente porque aí eu já tinha um trabalho durante o dia e precisava estudar à noite. O curso de economia era à noite, mas sempre gostei de economia. E eu tenho, inclusive, hoje uma fazenda. Eu sei que é exemplo de cultura que a gente precisa lá aprender também, né? Tem um método lá, a gente vai chegar lá. Então, aí, do banco, né? Então, depois que eu fiz, na época, eu fiz MBA, na época estava começando o MBA do Brasil, fiz no IBMEC, depois se tornou INSPER. Eu tive a oportunidade de entrar na indústria farmacêutica. Naquela ocasião, com inflação de 50% ao ano, então os financeiros eram os caras bem valorizados, né? Então, gerenciar inflação de 50%, pouca. Que ano que era, Jair? Mas foi 94, né? Como é que era uma inflação de 50%? Só explica, porque às vezes a gente acha que tem problema hoje, né? Como é que era uma inflação de 50%? Só para ficar simples. Isso. O dia que você vendia, só no último dia. Porque no dia seguinte o preço subiu 50%. Então, o preço da indústria era assim. Você vendia só no último dia do mês, porque no dia seguinte o cliente comprava. Entendi. Ajustava o preço 50%. Entendi. Então as farmácias seguravam tudo. Todo mundo segurava. Todo mundo comprava. Hoje a gente faz movimentos de pré-alta com alta de 6, 7%. Naquela época era 50% todos os meses, era isso. Entendi. Chegou, né? O Brasil chegou aqui. E aí, em 94, criou o Plano Real, foi o RV, e aí se estabilizou a moeda. Então, mas era uma realidade absurda isso daí, né? Então, aí depois, né, então voltando um pouquinho, né, eu saí do banco, entrei na época na Medley. É curiosidade, tá? Acho que a galera também tem curiosidade de saber. Como é que você descobriu a Medley? Como é que a Medley te descobriu? Sumi por acaso, eu que descobri, né? Isso aí foi uma coincidência. No Banco do Brasil, eu tinha trabalhado como superintendente
Para mim, conheceu o pessoal do antigo Instituto Químico Campinas, e o bom, e me apresentou. Entendi. Então foi por aí. Então me apresentou, e aí a gente acabou criando uma época com o Xande Negrão, acabamos tendo um relacionamento pessoal e que acabou gerando um convite para mim trabalhar na indústria. Então daí, com 30 anos de idade, eu tinha acabado de fazer o MBA na época, Legal. estava no Banco do Brasil, no Banco de Investimento, no Brasília, e resolvi mudar a vida, né? Então aceitei o convite e vim então para trabalhar no IQC, Legal. né? Não era Medley ainda, era IQC. Isso. E aí de lá, então aí comecei com aquela inflação, logo em seguida a inflação se estabilizou, e aí eu fiquei alguns anos na área financeira, depois eu fui para a área comercial, né? E eu fiquei lá 19 anos, né? Fiquei 4 anos na área financeira, uns 4, 5 na área comercial, e os últimos 10 antes de ser vendido para a Sanofi como presidente da companhia. E a companhia foi vendida e eu participei de todo o processo de venda em 2009. Eu fiquei um ano ainda fazendo a transição da MED para a Sanofi. Em 2010 nós começamos a Altair. Então já tinha deixado lá o legado. E alguns corajosos vieram comigo, inclusive o Ricardo está aqui hoje. Legal. Na data zero. Tá vendo, gente? Na verdade, ele resumiu quantos anos aí? Quase 30, né? Menos 20 anos. 20 anos, é. De quando eu comecei na média. Né? Quando te falar diante do Banco do Brasil, já deu quase 30. Muito legal. E aí, Jairo, acho que assim, tem várias perguntas aqui, mas quando sai de Medley para iniciar um projeto como a Altaia, né, assim, quais são os detalhes, assim, que você... Olha, essa é uma experiência que, como executivo, tem que considerar, né? É mais normal, né? Mais normal você é presidente da companhia e você vai ou fica na mesma, mudou de dono, você continuou, eu tive a oportunidade de ficar, ou tive a oportunidade de ser presidente de outras companhias. Certo. Recebeu convites e tal. Claro. Então isso é para mim normal. O que eu fiz é mais incomum, né? Porque você sai de uma empresa grande com a estrutura, na época a média já tinha ali 1.800 funcionários, já tinha faturamento lá no ano de 2009, 10, a valores da época de 600 milhões, 700 milhões, e uma estrutura com 9, 10 diretores. Então você tem uma zona de conforto muito grande. Quando você sai disso, né, de uma empresa de 800 milhões, para que a gente começou, então nós aí no caso compramos uma empresa pequenininha, né, do zero. Não era do zero porque ela tinha lá uma estrutura fabril pequenininha e só terceirizava. Então a Altaia era uma empresa que já existia com outra razão social, mas era uma empresa de terceirização, não tinha nenhum produto, ela fabricava para o laboratório. E o faturamento dela lá em 2010, foi o primeiro ano que a gente começou, a partir de agosto de 2010, naquele ano foi de 10 milhões de reais. Então, com 60 funcionários. Então, o downgrade é você sair de 1.800 para 60, né? De 10 diretores não tem nenhum, não tem secretário, não tem nada, né? E aí, junto comigo, né, vieram 4 pessoas, né? As 4, o Ricardo deles, né? Veio a Carol, veio o Marcos e veio a Mayra, né? Então, os 60 lá mais eu tornaram 65. Entendi. Né? Então, esse foi o começo lá em 2010, né? E de lá para cá, então, na verdade, a gente não tinha nenhum produto para vender. Então, nós começamos, primeiros produtos comerciais foram para a linha Equalif. Então, até porque medicamento é um negócio que demora mais, né? Então, em 2011, a gente entrou para a linha Equalif. 2012 foram os primeiros produtos financeiros, também os primeiros que a gente lançou o genérico do Yasmin. A partir de 2000. Esse foi o primeiro genérico? Primeiro genérico. Quando? 2012. 2012. E a nossa... E era exclusivo também, né, Jair? A estratégia nossa para entrar no mercado sempre foi ser ou o primeiro ou um dos primeiros a lançar genérico. Perfeito. Da molécula. Porque não fazia sentido para nós, um laboratório começando a lançar uma molécula, já tinha 10 grandes competidores e todos grandes, né? Então a gente começou desenvolvendo, desde o início, investimos na área de desenvolvimento de produto, em P&D, para a gente gerar um portfólio. O portfólio que a gente
entrou sempre foi ser ou o primeiro ou o segundo para ter chance de entrar no mercado. Em paralelo com isso, né, a linha Equalib sempre foi, a gente veio trabalhando, ou seja, a gente tem mais tempo com o Equalib que com a Altaia do ponto de vista de mercado, né? E de lá para cá, né, a gente sempre foi ou o primeiro ou o segundo a lançar molécula, né? Então, aí continua sendo a nossa estratégia, a estratégia do nosso sistema de investir muito em P&D, pesquisa e desenvolvimento, para lançar opções novas em alternativas de preço para o consumidor, de acesso, e também de melhoria de margem para o varejo, né? Porque os produtos inovadores, eles são muito onerosos, custam muito caro. O varejo pequeno normalmente não participa desse mercado, ele está mais concentrado no grande leite. E a hora que você leva uma alternativa de genérico, cria a possibilidade de consumidor ter mais possibilidade, comodidade de comprar não só no grande varejo, também nas pequenas farmácias, e melhorar a margem também do pequeno varejo. Jairo, eu quero chegar nesse pedaço de longevidade, de saúde. Acho que a gente tem uma conexão, a gente tem uma conexão muito grande, né? Eu acho que você foi uma das primeiras empresas a perceber isso. Onde sai, querendo ou não, também quero saber da diferença, né, de executivo para cair no mundo empreendedor, né, depois, já nessa virada. Mas teve um ponto que eu acho que você encaixou numa janela de oportunidade onde poucas pessoas ainda pensavam de olhar para a indústria farmacêutica como uma empresa de longevidade, como uma empresa de saúde. Como é que você via isso? Na verdade, isso faz parte um pouco da reflexão do início, né? E a grande reflexão é como é que você entra no mercado que já é consolidado, que se você voltar lá atrás, daqui a 15 anos atrás, as empresas que são líderes hoje já eram grandes, né? E traz para você, na reflexão, o que eu posso fazer diferente. Perfeito. Então, essa é a primeira aprendizado. A partir disso, observar como é que estava a trilha do consumidor, né? O consumidor já tinha ali, olhando principalmente fora do Brasil, começava um movimento de preocupação com qualidade de vida, uma preocupação com longevidade e uma preocupação de longevidade com qualidade, né? Ou seja, não só pensar em termos de criar alternativas medicamentosas para tratar o consumidor, mas olhar ele no entorno maior, que é preocupar com a saúde dele de fato. Perfeito. E a saúde, de fato, ela vem muito um conceito de prevenção. Então, esse movimento que a gente vê hoje, mais consolidado... Que hoje é o presente, naquela época, 2010, cara, 15 anos atrás. Alguém falava disso, já? Não. Era só fora, né? Fora do Brasil, sim. Então, te chamaram de louco naquele momento ou não? Acho que o pessoal não chamava de louco, mas pensava que era, né? Porque às vezes as pessoas não expressam exatamente. Tal, faz parte. Então, mas muitos acho que falam, bom, não sei onde o cara vai dar com isso, né? Mas também, veja bem, a gente olhando um pouco o que acontecia já fora, você percebia uma tendência, né? É claro que tendência é algo que você olha, você não sabe quando vai acontecer, você acha que vai acontecer, então você tem que realmente ter uma convicção muito grande que aquilo vai se tornar o fato. Perfeito. Então, tendência e fato muda. E aí tem uma outra coisa que é muito importante, né? A gente precisa ser muito resiliente quando a gente acredita nos planos que a gente tem. E aí eu vou trazer um outro ponto para você não perguntou, né? Mas eu acho que é importante aqui na conversa que a gente está tendo. Todo o negócio que a gente começa, ele sempre nos testa. Ele testa principalmente a tua capacidade de resiliência, se você é capaz de suportar os desafios do início, porque tudo rema contra, né? Você é pequeno, você não tem dinheiro, você precisa trabalhar muito, o resultado não vem, então nada vem no curto prazo, né? Então isso tudo são situações que todo empreendedor passa. Fecha, terminou o podcast, tá perfeito, a gente começa de novo, porque quem quiser ver mais, paga ingresso, né, Paulão? Às vezes, Jairo, o que mais tem hoje, com esse ponto que você trouxe, a gente tem muita gente de palco hoje. E tá tudo certo, não tem nenhum problema, zero quanto a isso, mas eu sou meio que resistente. Porque todo mundo tem uma tese de construir grandes coisas com 2 anos, né?
Olhar em 2010 para construir algo que fala de saúde, que fala de longevidade, que eu vou lançar uma linha onde que está mais preocupado com a prevenção do que remediar, não é uma coisa trivial, né? Como você disse, assim, e acho que até da própria cultura japonesa, né? Tipo, da resiliência, que as coisas demoram um certo tempo para maturar. A gente está falando aqui de 15 anos depois. Você pode falar faturamento? Prefere não falar? É? Quanto que fatura hoje? Que você... Esse ano a gente deve faturar alguma coisa próxima entre 1 bilhão e 100 bilhões. Perfeito. Nós começamos com 10 milhões de reais. Se você pegar uma taxa, né, de crescimento, nada dá 35 Perfeito. de média, entendeu? Mas aí voltando no ponto, né, isso que você falou é muito comum hoje das gerações novas. As pessoas querem resultados rápidos, se influenciam muito por Instagram. Perfeito. Mas o mundo real, ele não é assim. O mundo real, realmente, você, para conseguir coisas que se perpetuam, né? Coisas que duram, que tenham longevidade, você passa por um caminho duro. Eu não consigo enxergar pessoas que tenham, e empresas longevas que não tenham passado por um processo grande. E esse processo, ele é necessário, até para o seu amadurecimento, do ponto de vista de gestão, da sua equipe, em termos de preparo, da sua capacidade de superar desafios, da sua própria capacidade de enxergar quais são os seus pontos de desenvolvimento. Você tem que fazer. Eu tenho uma pergunta sobre isso, já. Na apresentação de vocês, inclusive, te agradecer pelo convite. Muito bom, viu, Olga? Muito bom. Gostei muito do que eu vi lá. Eu vi um alinhamento com 10, 15 pessoas, e você traz também a possibilidade dessas pessoas, obviamente, ser sócias, né? No final do dia, ser sócias. E eu vi um alinhamento de cultura bem interessante. Como é que, sendo economista, sendo executivo também, né? Passou por várias empresas, e a hora que entra no mundo do empreendedorismo, entende que isso é importante. Como que o empreendedor pequeno, ele olha para isso e fala assim, cara, o pequeno empreendedor, né, o dono da farmácia, ele, tipo, como que eu posso construir uma cultura aqui? Como é que eu construo esse tipo de alinhamento, sabe, Jair? Eu acho que, primeiro, assim, né, a gente tem que entender que nós não fazemos nada sozinhos, nós precisamos de time. Então, a primeira situação é, eu preciso ter pessoas que acreditem no meu propósito, que compartilhem dos meus sonhos e que estejam dispostas a percorrer um caminho duro, árduo, mas que tenha uma recompensa lá na frente. Então, você precisa criar esse tipo de alinhamento. E esse alinhamento, ele não pode ser um alinhamento que você seja egoísta. Ou seja, todo mundo acredita nos seus sonhos, mas os sonhos só trazem benefícios para você. Não é possível. Então, todo mundo também sonha. Então, na medida que você fala para as pessoas sonharem junto com você, elas também têm aspirações de crescimento, elas também precisam melhorar de vida, elas também precisam crescer. Então, isso, eu acho que é uma coisa que acaba sendo natural se você acredita de fato. E aí, esse tema, no nosso caso, a gente tem hoje 21 sócios dentro da companhia, graças ao fato de que todo mundo acreditou nos sonhos, é que eles ajudaram a construir a companhia. Então, a empresa que a gente saiu de 10 milhões para 1 bilhão. Imaginava que faturava 1 bilhão, Jair? Como? Imaginava que ia faturar 1 bilhão no curto espaço de tempo? E a gente sempre, eu nunca fico pensando qual é o número que eu vou faturar. Eu acho que o número é uma consequência do nosso trabalho. Então, assim, se a gente tem um bom propósito, se a gente faz coisas boas que ajudam as pessoas, se nós somos preocupados com o acesso de oferecer produtos com qualidade e acessíveis, e se nós pensamos também, não somente em nós, mas pensamos nas pessoas que ajudaram a fazer isso, se nós estamos bem relacionados com o entorno que está ao nosso redor, então, ser pequeno talvez não seja bom até para o próprio país. Então, se o propósito é bom, ele não pode ser limitado, ele tem que ser expandido. Perfeito. E nós estamos num país que é muito grande, né? 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Hoje tem 3 ou 4 países maiores que o Brasil, com mais de 200 milhões de pessoas. Também tem 5 ou 6 países, 4, 5 países com essa população.
mas que tem uma diferença social gigante. Então, se a gente pensar, talvez nós tenhamos 10% da população que tem dinheiro suficiente para ter acesso a pelo menos saúde e condição de vida. Os outros 90% não. Então, nós temos que também retornar para a sociedade parte do sucesso que a gente tem. Então, como política da companhia, nós temos também 5% do nosso lucro líquido a gente destina para ações sociais. Legal. Né? E aí é um pouco da gente olhar de novo, né? Isso deve ser um bom propósito, se todas as organizações tiverem esse tipo de posicionamento, ou pelo menos não nesses percentuais, mas tiver alguma estratégia nesse sentido, a gente consegue fazer com que o país seja melhor, independentemente de políticos, independente de qualquer coisa. Quer dizer, nós fazemos a nossa parte. É por isso que eu digo, o tamanho nosso ele tem que ser menos medido em faturamento e mais medido nas nossas atitudes. Mas se as nossas atitudes forem boas, a gente também precisa crescer. Muito bom. Ô Jair, a gente sempre volta lá no 94, né? A gente fala, naquela época era uma época muito difícil, hoje a gente olha com a quantidade de oportunidade que a gente tem, fala que essa época é muito... tá difícil, enfim, a gente acaba meio que achando os pontos positivos e acha os difíceis da nossa vida. E tem um ponto que você conseguiu fazer que eu acho que é algo extremamente difícil, que é pegar uma mão de obra que é complexa, com pouca capacidade técnica, e você construir uma fazenda onde tem meta, onde tem cultura, e você pode achar que isso tem a ver, isso tem tudo a ver com a farmácia independente, tá? E no final do dia, as pessoas que a gente contrata como é que eu posso te dizer? São pessoas do interior e às vezes a gente acha que cultura só pode acontecer aqui na cidade grande, enfim, nas capitais. Conta um pouquinho pra gente dessa história. Foi replicado? Veja bem, eu acho que esse é um bom ponto que você está colocando. Né? Se a gente fizer um paralelo, essa fazenda que a gente está discutindo aqui, ela está localizada no sul do Piauí. Né? O Piauí já foi um dos estados pior IDH do Brasil. Hoje está melhorando. Tá. Mas há 21 anos atrás, que até antes da Altaia, né, eu resolvi empreender lá por alguns motivos. Né? Primeiro que eu via do ponto de vista econômico, o potencial da região de se envolver. Então, tem um racional econômico que fala, eu vou investir numa região que tem potencial. De fato, a região evoluiu muito, absurdamente. A dificuldade da mão de obra lá realmente era uma preocupação enorme. Como é que eu vou desenvolver uma agricultura moderna, que é o que a gente queria, com tanta dificuldade de acesso, dificuldade de mão de obra, dificuldade de todo quanto é natureza. Mas, no fundo, é o seguinte, você tem pessoas inteligentes em qualquer lugar, que elas precisam de treinamento. E aí, o que eu estou dizendo para você, na verdade, eu vi, alguns anos atrás, tem um pesquisador famoso, que é o Nicoleles, que ele fez um experimento no interior do Rio Grande do Norte, 300 quilômetros longe de Natal, e treinou pessoas lá. E tem pessoas inteligentes em qualquer lugar, porque elas precisam de oportunidade. Incentivo. Precisa de oportunidade, precisa de treinamento. Então, sim, quando você leva uma tecnologia que ninguém conhece, mas você escolhe pessoas que têm vontade de aprender, você cria as oportunidades dessas pessoas aprenderem e dá condições para que elas façam isso, em qualquer lugar você vai conseguir. Então, a mão de obra lá, o que ela precisava é de oportunidade e de treinamento. Então, essa questão nossa, que às vezes a gente não tem mão de obra, não é. A gente precisa se dedicar a capacitar as pessoas, porque, como eu falei antes, né, muitas pessoas, talvez mais da metade da população brasileira, não tem acesso a ter um nível de educação mínimo. Mas são pessoas que querem, que sonham, que quer construir sua casa. A gente precisa dar a oportunidade para elas, prepará-las, porque certamente elas se tornarão excelentes profissionais, independentemente de outros testes. Então, aí, se a gente olhar para o universo das farmácias, que a gente tem a dificuldade de mão de obra, a gente, é questão da gente selecionar as pessoas que querem, que há muitas pessoas que querem a oportunidade.
porque elas não têm oportunidade. Então, se a pessoa quer oportunidade, vamos dar oportunidade. Eu acredito muito mais em pessoas que têm potencial e querem do que pessoas que já vêm, de alguma forma, com algum nível de formação, mas que, às vezes, comportamental não é adequado. Eu acredito que as farmácias até escolhem bem as pessoas, mas treina mal, assim, sabe? E às vezes, por meio do caminho, acaba meio que perdendo um bom profissional, mas o escolher bem, o comerciante, ele tem um faro, ele acha, não, essa pessoa é boa, então, mas falta esse treinamento, essa capacitação, assim como você está dizendo. Então, mas o que você precisa aí também é o seguinte, se você selecionou bem e treinou bem, você precisa reter. Perfeito. Então, o exemplo que a gente falou de ter sócio na nossa empresa é no momento da retenção. Lá na fazenda, eu tenho um modelo também de retenção que a gente tem remuneração variável para 100% das pessoas que trabalham na fazenda. 100%. Ninguém faz isso. Inclusive, se eu falar, os serviços gerais tem variável. Por quê? Porque eu seleciono bem, se ele for bom, eu preciso reter. Perfeito. Ele vai levar. Perfeito. Então, a preocupação nossa, enquanto empresário, é selecionar, treinar e reter. Legal. Essas coisas são importantes. E assim, independente do como você traz para 100% das pessoas, todo mundo sabe do resultado da fazenda, então, no caso, né? Sim, com certeza, porque tem que haver métricas que sejam claras e tangíveis. Lá na fazenda é produção por hectare. Então, por quê? Produção por hectare é fácil, o cara sabe, ó, quanto produziu aqui por hectare? Produziu 10 sacos de soja, 50 sacos de soja. Então é fácil de medir. Eu não posso criar um mecanismo complexo, que ninguém vai entender. E se não entendem, elas podem entender que você está querendo criar uma cenoura, né? Mas no final não querendo pagar. Eu acho que aí você perde a credibilidade do modelo. Então, ser transparente, claro, todo mundo entender e a gente criar, sim, a partir daí, métricas que as pessoas entendam. Ó, se produzir acima de X, se vender acima de X, né? Se você conseguir depois, falar, olha, em cima do resultado, tudo, aí fica mais fácil e aí você cria um mecanismo onde a pessoa perceba que se ela fizer mais e melhor, ela vai também receber parte disso. Qualquer lugar, né, Jairo? Qualquer lugar funciona. Jairo, o que você acredita que é a farmácia do futuro? Eu acho que a primeira coisa aí é o seguinte, o futuro, antes, ele demorava para acontecer. O futuro agora é rápido. Então, as transformações que a gente vê na sociedade, cada dia mais elas acontecem muito rápido. Então, o futuro não é longe. Quando a gente fala futuro, a gente está imaginando que não é. O futuro é aqui e agora. Segundo, né, dentro dessa perspectiva, tem uma mudança de consumidor, e ele é o consumidor nosso hoje. Eu sempre digo o seguinte, né? Todo consumidor, independentemente de qualquer coisa, ele quer três coisas. Ele quer um produto de boa qualidade, um produto com bom preço e um produto acessível, como comodidade. Se a gente entender esse comportamento do consumidor, preço, qualidade e comodidade, as estratégias têm que estar voltadas para isso. Então, qualquer negócio, pode ser a farmácia, pode ser o comércio, pode ser a indústria, que ela levar isso em perspectiva e ela criar estratégia para isso, ela vai crescer. Então, o que a gente quer? Né? A farmácia do futuro. Quanto mais acessível, quanto mais fácil, quanto mais cômodo, quanto mais um produto seja de qualidade, que ele não está querendo comprar mais barato e depois levando coisa ruim. Hoje os nossos consumidores são muito informados, são muito esclarecidos. Então a gente tem que ser transparente, a gente tem que ser honesto com o consumidor e ele vai entender o valor nisso. Colocado isso, eu acho que assim, a farmácia do futuro, eu acho que assim, cada dia mais ela precisa entender esse movimento do consumidor e ela tem que ter, pensando em comodidade. Então assim, quando ele for lá, ele tem que encontrar o que ele está buscando. Então, a primeira coisa é disponibilidade. O maior desafio hoje da farmácia dependente é esse. Então, mas isso é fundamental, porque se ele estiver procurando algo lá na farmácia e você não tem, ele vai encontrar num concorrente seu. A próxima vez, provavelmente, ele já não vai voltar na sua farmácia, ele vai naquela onde ele encontrou. Então, essa questão de ter um mix adequado, ou seja, ter naquela região que ele está localizado a farmácia, aquilo que é consumido naquela região, isso também seja uma coisa fundamental, para você não perder a venda e não perder o cliente. Então, acho que a farmácia do futuro, a farmácia que vai perpetuar no futuro, é aquela que vai entender esse movimento do consumidor, vai ter lá, e isso é menos
importante que preço. As pessoas acham que às vezes o preço é mais importante, mas de medicamento não. Mais importante talvez seja a disponibilidade. Muito bom. Alguma pergunta? O Paulo balançou ali. Tá tudo certo? Temos mais uns 10 minutinhos, Jair? Tá aí? Muito bom, viu, gente? Muito legal. Tem alguma pergunta, Olga, Ricardo? Não? Tá tudo certo? Vamos lá. Jairo, uma aula aqui, viu, cara? A gente já... Fala uma coisa, que toda vez conhecimento é o seguinte, eu sei que você não sabe, você sabe o que eu não sei. Se nós trocarmos, nós dois ampliaremos o nosso conhecimento. Fechou, tá vendo? Mais uma. Era só um complemento, ele trouxe mais uma. Assim, eu, de verdade, Jairo, acho que a gente sabe que o movimento de empreender ele é muito solitário, né? No final do dia, o nosso principal conselheiro, às vezes, por mais que você converse com as pessoas e tal, o nosso principal conselheiro é uma boa noite de sono. E resiliência, por mais que a gente fale sobre ela, ela não é algo trivial, né? Porque a resiliência ela tem muito a ver com o tempo, né? Então, tipo, resiliência de 6 meses é uma coisa, agora ser resiliente por 10 anos é extremamente complexo. Por 20, mais difícil ainda. Olhar para a janela de tudo que você está construindo, de tudo com esse time, né, que vocês estão construindo com a Altaia, e olhar para frente e acreditar que prevenir é mais importante que remediar, olhando exatamente para essa fenda agora, quanto tempo você acredita que as pessoas vão ter a consciência que a prevenção é melhor do que remediar no final do dia? Olha, é difícil a gente dar data, né? Tempo, que isso é uma coisa que essa variável é difícil a gente fazer previsões. Olha, 2 anos, 3 anos, é difícil falar sobre isso. Mas é fácil dizer que isso é uma tendência inexorável, né? É fácil você olhar e ver o seguinte, hoje a velocidade da informação ela é instantânea, né? E cada vez mais, e é uma coisa mais ou menos lógica, né? As pessoas perceberem que não é só importante viver, é mais importante viver com qualidade de vida. Com saúde. Então, com saúde. Por isso que assim, quando você vai olhando hoje, a expectativa de vida do Brasil é 73 anos, mas com qualidade de vida é 66. Eu quero viver 150, e você, já? Eu, 120 com qualidade. Quero viver bem, 120 com qualidade. Exatamente. Porque é muito ruim os últimos anos de vida sem qualidade de vida. Eu tenho um exemplo da minha mãe mesmo, os últimos 4 anos foram muito difíceis para ela, mas para a família também. Sim. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que vai se tornando presente cada vez mais. E aí, na medida que a gente vê hoje, se a gente vê uma mudança de hábito, você vê as pessoas praticando mais corrida, praticando mais esporte, bebendo menos, fumando menos. Você tem razão. Então, o que é fumar menos? O que é beber menos? É preocupação com saúde, porque as pessoas sabem que fumar não faz bem, beber muito também não faz bem, né? Então, quando você vê o consumidor olhando para isso e já reduzindo o consumo desses itens e praticando mais esporte, você vê que ele está buscando qualidade de vida. Já existe isso. E aí, junto com isso, tem um mercado enorme para isso. Tem um mercado gigante para essas coisas, né? Então, eu acho que isso... Eu tenho até uma pergunta relacionada a isso. Pode, se quiser complementar o racional. Não, pode ter. Pode ir? Pode ser? Vamos lá. Como é que você acredita que o papel da indústria farmacêutica para ajudar a farmácia a se tornar cada vez mais, de fato, esse hub de saúde, tá? Eu não vou falar em nome da indústria, nossa. Perfeito. Eu acho que nós temos um propósito claro, né? Nós temos Altaia, que é medicamento, e temos Equalib, que é suplemento. Então, por isso que nós falamos, né, que o nosso propósito é realmente ajudar as pessoas a melhorar a qualidade de vida. Suplementando e até tendo medicamentos. Mas a gente acha que esse é o nosso papel, quanto indústria, realmente preocupar com a saúde das pessoas, levar qualidade de vida, levar a suplementação, porque a gente sabe que a alimentação nossa não é equilibrada, então a suplementação ajuda, né? E quanto mais nós fizermos isso, nós vamos estar ajudando as pessoas a melhorar a qualidade de vida durante a expectativa de vida, né? Com mais anos com qualidade, né? Enquanto estiver vivendo. Então esse é o nosso papel enquanto Altaia. E aí a indústria, como indústria ainda, eu acho que ela está ainda sendo como indústria que tem um negócio
grande suplemento. Hoje, no Brasil, a única que tem isso somos nós em relação ao percentual do faturamento. E com muita qualidade. Bastante. Sim, Muita qualidade. a qualidade, Verdade. aí veio o seguinte, né? Hoje, a indústria de suplemento, ela segue outros padrões. Nós somos uma indústria farmacêutica que produz suplementos com os mesmos padrões. Os padrões são muito diferentes. Então, nós fazemos os nossos suplementos com qualidade farmacêutica. E os padrões da indústria farmacêutica são completamente distintos da indústria de alimentos ou de suplementos. Jairo, sinceramente, assim, porque de fato esse é um sonho meu, assim, até pela questão da hipersaúde, né, e tudo que a gente está fazendo. Você acredita que a farmácia vira um hub de saúde mesmo? Você acredita que a farmácia vai ser um lugar onde que tem atendimento primário acontecendo lá? Eu acredito que é uma tendência e os empresários do varejo farmacêutico que estiverem atentos a isso virarão. Perfeito. Aqueles que não perceberem que isso é uma tendência, provavelmente não. Então, acho que é importante ter essa consciência que essa é uma tendência e que quanto mais você tiver a sua estrutura de negócio moldado naquilo que o consumidor quer, a chance de sucesso aumenta. Perfeito. A última pergunta, tá? Até para preservar o tempo. Gente, a gente teve uma parte da manhã aqui falando com o Jairo e muito insight, muita coisa legal, tá? De fato, a Altaia é uma empresa para onde, Paulo? Tá certo? Tá beleza, que você tava com o dedo paralisado aqui. A Altaia, de fato, é uma empresa que preocupa com a farmácia independente, tá? Então, toda a nossa conversa pautada na farmácia independente, como é que a gente desenvolve esse varejo, como é que a gente ajuda essas farmácias a ter um mix ideal, como é que a Altaia pode chegar mais próximo cada vez mais da farmácia independente. Querendo ou não, são quase 60 mil farmácias independentes no nosso país, né, Jair? E aí, nesse ponto, eu gostaria que você trouxesse para a gente, com conhecimento, com tudo que você já viveu, o que você acha que, para quem está começando nesse varejo, né, ou para quem está ali na farmácia independente no dia a dia, o que precisa fazer? Quais seriam aí as 2, 3 dicas que você daria assim, para todo empreendedor que é o Jairo lá eu não posso nem contar de 2010, né? Eu acho que talvez lá de 94. O que você diria para essa galera que está começando? Eu acho que o primeiro ponto, gente, é assim, você está num negócio que é promissor, né? Então, vamos voltar em dado, né? Se a gente comparar os últimos 20 anos, nós estamos num setor que cresce em média 10%. Perfeito. Se a gente comparar nesse mesmo período o PIB do Brasil, né, Produto Interno Bruto, talvez ele dê uma média de 2%, 3%. Então, o fato de você estar num setor que cresce 3 vezes mais que a média, já é um ponto relevante. Então, você caminha a favor do vento. Então, você já fez uma boa escolha de estar... Agradeça a Deus que você está nesse segmento. Mas, com certeza. Né? Quantos setores outros têm isso? Eu falo isso direto. Não tem. Exatamente. Não, quantos não é? Porque não existe nenhum, é só isso. É só isso. Então, você já fez uma boa escolha. Agora, a partir disso, você tem que fazer um bom trabalho. Exatamente. Por muito tempo suportou fazer de qualquer jeito, né, Jair? Então, hoje não dá. Hoje não dá mais. Hoje, os tempos que eu falei antes são muito menores. Então, você tem pouco tempo, né, para você fazer besteira. Você tem pouco tempo para errar. E, portanto, você tem pouco tempo para aprender. E aí, você tem pouco tempo para errar e pouco tempo para aprender, você tem que usar de todas as tecnologias disponíveis para você acertar mais rápido. Então, eu acho aí, e não é porque eu estou aqui com você, mas aqui, vendo todas as ferramentas que vocês disponibilizam hoje, todas elas são no sentido de ajudar o empresário a crescer, ajudar o empresário a se organizar, ajudar o empresário a não cometer erros, ajudar o empresário a prosperar. Então, se você tem hoje essa ferramenta não era disponível alguns anos atrás. Então, a gente tem que aproveitar o uso da tecnologia que está disponível para a gente reduzir esses tempos, que são os tempos de erro, né? Então, isso não significa dizer que a pessoa não tenha que trabalhar duro, né? Também, assim, ó, gente, não tem segredo. Acorda antes dos outros, vai dormir mais tarde. Isso. Foca no trabalho. Isso. Trata bem seus clientes, principalmente. Trata bem teus colaboradores, porque eles é que vão construir por você.
acredita que amanhã será melhor que hoje, né? Eu costumo dizer que se reclamar desse dinheiro, eu seria o maior reclamão. Então, não adianta reclamar, você não ganha dinheiro reclamando, né? Então, isso aqui não é apenas uma visão otimista, é uma visão realista. Gente, eu conheço gente que nunca foi para frente, mas ele só reclamou, nunca ganhou dinheiro com isso. Então, isso é fato, né? Então, quando tiver a universidade, elas estarão presentes, entenda que elas são oportunidades para você se superar, para você crescer, para você evoluir. Porque toda vez que você tiver uma dificuldade grande e conseguir superar, pode ter certeza que amanhã você vai estar mais forte, você vai estar melhor e você vai poder olhar para o passado, olhar para um ano para trás e ver quanto você evoluiu. Né? Então, acho que é postamente feito. Esse é o Brasil de gente que faz, tá, gente? Aqui, Jairo, surreal, deu uma aula pra gente. E aqui agora uns minutos finais, cara, eu acho que é legal você falar um pouquinho de Equalive, falar para as lojas, para as nossas lojas aqui, do projeto Equalive, do projeto Altaia. Tá na hora de você contar o que você quiser falar aí do laboratório, dos seus planos, ou o que as pessoas podem esperar para os próximos anos da Altaia. Primeiro, dizer o seguinte, né? Vamos olhar para o consumidor. Né? O consumidor, ele está querendo se cuidar melhor. Né? Ele está querendo se cuidar melhor. Então, nós temos a nossa linha Equalive, que ela está pensada muito em de que forma nós podemos contribuir para melhorar a qualidade de vida, melhorar a longevidade. A gente faz produtos muito bons, né? Todos os produtos que a gente consome, né? Nós consumimos, nós consumimos. A gente trabalha muito com esses produtos com nutricionistas, com médicos especializados em nutrologia, em médicos de medicina integrativa, mas também trabalhamos aí com o consumidor final, com todo o canal, o varejo, bem próximo. Então, a gente criou, de um lado, produtos que são muito bons, produtos com qualidade farmacêutica e produtos também acessíveis. Falar, é muito barato. Não, se for muito barato, também não vai ter entrega. Então, a gente equilibra entre o que a gente entrega do ponto de vista de produto, o consumidor receber o que ele espera, quando ele estiver pagando, e criando um ambiente que ele também possa pagar. Então, eu queria deixar uma mensagem, esse é o lado de Equalive. Equalive é uma linha que hoje, cada dia mais, ela está crescendo, ela está aumentando a presença dela nos pontos de venda. É uma grande oportunidade para o pequeno varejo começar a trabalhar. Não, os números que a gente olha pelo IQVIA não capturam esse mercado, porque esse mercado está fora, às vezes ele está numa loja de produto natural, às vezes ele está no e-commerce, mas o que você vê aí é o consumidor buscando aquilo que eventualmente ele não tem na farmácia. Então, eu acho que é uma grande... Eu trouxe um ponto para o Jairo aqui, que a gente tem vários influenciadores oferecendo produtos sem qualidade comprovada. Isso é algo sério, já aconteceu até dentro de casa, tá, Jairo? Um produto que fez mal para minha esposa por comprar. É engraçado, né? Santo de casa, né, Olga? Não faz milagre. A Mariana comprou um produto, enfim, e acabou... Ela não teve um problema, mas próximo que seria uma intoxicação. Então, isso é extremamente sério. Quando você tem... Para pensar a oportunidade. O único lugar que tem uma pessoa com competência técnica para indicar algo é a farmácia com o farmacêutico. E a gente estava trocando sobre isso, tá? A Equalive tem de fato uma qualidade... Tem de fato não, né? É uma indústria farmacêutica que tem uma linha de vitamina comprovada, que é testado cientificamente e já vai ter uma regra do jogo, tá? Que vai mudar um pouquinho da legislação, né, Jairo? Onde as empresas terão que fazer o teste de bioequivalência e biodisponibilidade de cada suplementação. Nesse caso, o Altaia já faz isso desde o início, tá? Então não é alimento, já é um produto preparado por uma indústria farmacêutica, correto, Jair? Só uma correção, é o teste de estabilidade. Estabilidade. O que é o teste de estabilidade? O teste de estabilidade que é obrigatório na indústria farmacêutica que é o único teste que garante que o produto é válido durante o prazo de validade. Então, você analisa o produto para ver se ele, ao final do prazo, for 2 anos, ele de fato mantém as mesmas características e benefícios no início. Isso só a indústria farmacêutica faz. Nós já fazemos nos nossos suplementos e essa exigência vai passar a ser feita a partir de setembro, na legislação que está atualmente em vigor. Então, isso aí é um ponto muito importante, porque nós podemos garantir que o prazo é 2 anos porque nós fazemos esse teste.
A maior parte das empresas ainda não se adaptaram a isso, estão num processo de adaptação. E quem é a indústria farmacêutica que já tem isso como prática vai ter mais facilidade. As indústrias vão ter um pouco mais de dificuldade, mas o que a gente tem que pensar é o seguinte: apesar de dificuldades, a gente tem que pensar, olha, esse teste será bom para o consumidor. Exatamente, esse é o ponto. É difícil, é duro, mas tem que pensar primeiro no consumidor, né? Então, quem está pagando não sabe o que está levando. Quem está produzindo sabe o que está fazendo. Então, o teste de estabilidade, eu vejo que é fundamental para que a gente possa contribuir para que esse mercado de suplementação, de fato, cresça, mas cresça de uma maneira correta. Ou seja, as pessoas podendo obter o benefício do produto enquanto o prazo de validade estiver vigente. Hoje não existe isso, né? Hoje não existe isso. Passará a ser exigido e aí é importante que seja em prol do consumidor. Muito bom. Gente, Jair, primeira coisa, quero te agradecer aqui, tá? Aprendi muito. Às vezes a gente precisa de umas lições e elas chegam, principalmente com quem tem experiência, e fala direto ao ponto, sabe? Aprendi muito com você aqui, todas as informações que você trouxe, extremamente relevante para as nossas farmácias, tá? Te agradeço de coração, agradeço Olga, Ricardo. Espero que a gente possa cada vez mais crescer, melhorar a nossa parceria cada vez mais e conte com as nossas lojas, tá? Para a gente fazer com que a Altaia chegue, a Equalive chegue cada vez mais na mão do consumidor, tá bom? Gente, muito obrigado. Obrigado, Paulão, Thay, Diana, tá? Show de bola. Mais um pra conta. Valeu. Obrigado, Jair. Não, abraço.